agradecer muito esse convite. É a minha primeira palestra depois que eu mudei para cá. Estou me sentindo muito honrada. É muito bom a gente ser acolhida, assim. Isso fortalece a nossa vontade de trabalhar, né? Então, muito obrigada pelo convite. Bom, o tema que eu escolhi para a gente refletir hoje, ele está no capítulo 2 do Evangelho, que tem como título Meu Reino Não É Desse Mundo, e nós vamos pensar sobre dois itens desse capítulo, o item 4 e o item 8. Esses dois itens, um fala sobre a realeza de Jesus e o outro fala sobre a realeza terrena. E a gente vai começar com o item 8, que é a realeza terrena. E esse item nos traz o depoimento de um espírito que se intitula Rainha de França. E que na sua condição de rainha aqui na Terra, ela teve tudo o que uma rainha pode ter. Eu brinco que ela teve os dois P's, posse e poder. Que isso todo rei e rainha tem muitas posses e tem muito poder. E nesse poder, nessas posses, estão incluídas várias coisas, né? E traz também a surpresa da rainha, da condição que ela foi colocada quando ela chegou no plano espiritual. Porque aqui na Terra ela teve tudo, teve posse, teve poder, teve tudo, fez jus a tudo que uma rainha tem, materialmente falando. Materialmente falando, ela teve tudo. Então, quando ela chega no plano espiritual e se vê na posição que ela foi colocada, ela leva um susto muito grande, né? Após o desencarne, porque tudo que ela considerava importante aqui na Terra, no plano espiritual não serviu de nada para ela. Nada. Ela foi rainha aqui na Terra, mas não chegou no plano espiritual como rainha, com pompa, com grande recepção de todo rei e rainha, onde chega aqui na Terra, materialmente falando, onde chega é bem recebido, com festas, com luxo. E lá ela não teve nada disso. Então foi uma surpresa muito grande que ela teve após o desencarne, né? E aí, a surpresa maior dela é porque aqui na Terra a maioria do reino, dos reinados, né, são transferidos por herança de família. Então, quem nasce numa família real, por exemplo, e tem o poder, tem a riqueza, tem o orgulho do sangue nobre, né? Tem o orgulho do sangue nobre. E tem os súditos, e mais antigamente tinha os escravos também, né? E isso tudo que ela tinha aqui na Terra, quem nasce dentro de um palácio, filho, uma princesa, um rei, uma rainha, na época eles achavam que tudo aquilo era um direito deles. Ela achava que tudo aquilo que ela tinha, a riqueza, os súditos, os escravos, tudo era um direito dela como rainha, porque era apenas uma consequência de se acreditar superior a tudo e a todos, porque era rainha. Então ela teve uma grande surpresa. E isso era o que ela acreditava. Ela acreditava que ia chegar lá linda e loira, né? Com recepção e tudo. Mas não foi bem assim. E quando ela desencarna e ela toma consciência dos verdadeiros valores espirituais, ela percebe o quanto ela estava equivocada nos valores que ela viveu aqui na Terra. Ela percebe isso, ela toma consciência e percebe. E ela fica muito desapontada com o tipo de vida que ela levou aqui na Terra.
quando ela descobriu a realidade do plano espiritual. E aí ela faz, digamos assim, um balanço da vida dela, né? E aí eu vou ler na íntegra o depoimento dela, que está lá no Evangelho, no item 8 do capítulo. Que capítulo era mesmo, gente? Acho que é capítulo 16. Então, o depoimento, olha o que ela fala quando ela toma consciência. Quem poderia melhor do que eu compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. O que foi que eu levei comigo da realeza terrena? Nada, absolutamente nada. Rainha, eu fui entre os homens, e rainha pensei chegar no reino dos céus. Mas que desilusão e que humilhação! Só então compreendi a fatuidade dos homens e das grandezas que tão avidamente buscamos sobre a terra. Olha que depoimento profundo de uma pessoa, de um espírito que viveu de uma maneira e de repente percebe que aquilo não tinha valores, que a vida é eterna e que você não vai levar aquilo que você tem na terra. E aí é importante a gente considerar 3 afirmações que ela fez aqui nessa fala. A primeira é que nós nos perdemos pelo orgulho. Nós nos perdemos pelo orgulho. Porque quem nunca ouviu alguém falar, ou uma frase parecida, ele fez tal coisa porque ele estava cego de orgulho. Aí ele deixou de fazer porque ele era muito orgulhoso, imagina que ele ia fazer aquilo. O orgulho dele não deixava ele fazer aquilo. E é aí que nós perdemos as grandes oportunidades de evolução. É aí que a gente perde. Porque quando nós somos tomados pelo orgulho, a gente não percebe o quanto a gente está deixando de fazer. E a gente se perde, às vezes perde uma encarnação todinha que a gente poderia evoluir muito mais. Em virtude do nosso orgulho. Porque eu sou melhor do que ele, não vou fazer isso. Isso é um orgulho puro. Deixa pra lá, não vou me rebaixar por isso. Orgulho puro. E aí a gente vai perdendo as oportunidades do perdão, de tantas outras coisas. Pelo nosso orgulho. Ela fala isso. O orgulho me perdeu sobre a terra. A segunda coisa que ela falou, que eu achei interessante que a gente podia pensar, é que os bens materiais e a posição social ficam aqui na terra. Não é? Quem já viu alguém morrer, levar o carro, a casa, o dinheiro e tudo mais? Ninguém leva nada. Então, o que é da terra, fica aqui na terra. Só vai com a gente o que é da gente. O que é da terra, fica aqui. Principalmente os 2 P's. O poder e a posse. Era isso que ela tinha de mais forte, a rainha, né? E a terceira coisa que ela fala é aqui a fatuidade dos homens e das grandezas, que a gente procura tão avidamente. Fatuidade, na verdade, é transitoriedade, né? Então, ela fala da transitoriedade nossa mesmo e das grandezas que a gente tem aqui na Terra, que a gente procura tanto, que a gente luta tanto. Gente, nós estamos aqui de passagem. Daqui a pouco a gente vai embora. Depois a gente volta, mas a gente volta com outro corpo, em outro lugar, com outro modo de vida. Nós estamos de passagem. A gente passa, vai lá em cima, volta, passa de novo e vai passando, e vai passando. Então, quando a gente entende que a gente está de passagem, a gente desapega de muita coisa. Só que é muito difícil, né? É muito difícil.
estamos no mundo material. Nós necessitamos da matéria para tudo. Então é difícil desapegar totalmente da matéria. Mas a gente pode desapegar de muitas coisas que a gente valoriza mais do que o que conta para nós mesmos, né? E a conclusão que a rainha chegou, depois que ela fez aquela observação lá em cima, quando ela chegou no plano espiritual, depois que ela refletiu muito, ela chegou nessa conclusão que também eu vou ler na íntegra, que está lá no Evangelho. Os homens correm atrás dos bens terrenos como se os pudesse guardar para sempre. Mas aqui não há ilusões. E logo eles se apercebem de que conquistaram apenas sombras, desprezando os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes se aproveitam na morada celeste e que lhes podem abrir as portas dessa morada. Então, essa rainha era de uma... quando ela chegou no plano espiritual, ela foi de uma lucidez imensa. Olha quanta coisa ela percebeu. E teve a humildade de expressar tudo isso. Né? Então, ela foi muito corajosa. E a rainha teve esse susto, tudo, mas refletiu e chegou nessa conclusão. A gente corre atrás do quê? Do que vai ficar aqui. Do que não vamos levar. Que a gente tem que entender que o que aproveita são os bens duráveis, que são os bens que nós temos de nosso. Bom, esse era o item 8 que fala da realeza terrena. O item 4 ele vai falar da realeza de Jesus. Ele inicia fazendo uma afirmação e em seguida ele faz uma pergunta. A afirmação é a seguinte: o reino de Jesus não é deste mundo. Isso todos compreendem. É a afirmação. E em seguida vem a pergunta: mas sobre a terra, ele não terá também uma realeza? Será que Jesus não teve uma realeza aqui na terra também? E aí, para a gente responder essa pergunta, a gente tem que lembrar que apesar de terem imputado a Jesus o título de rei dos judeus, aqui na terra ele não teve nada que um rei terreno teve. Ele não tinha ouro, ele não tinha prata, ele não tinha nem poder de comandar grandes exércitos para conquistar grandes terras e tudo mais. Ele não tinha súditos impostos pela autoridade, né? E muito menos escravo para servir Jesus. Tudo o que a rainha tinha, Jesus não teve. Então, será que ele teve uma realeza? Mas ele tinha um outro tipo de poder, que não era o poder que a rainha tinha, de mandar, de fazer, né? O poder que ele tinha era de conquistar multidões só com palavras. Só com palavras. Muitas vezes com um simples olhar, um simples toque. Esse era o poder de Jesus, né? Mas, com essa grandeza de alma toda, ele não precisava grandes poderes da terra. Então agora vem uma descrição do que é o poder moralmente falando. Lembrando que nós vimos na rainha o poder material, né? Agora vai ter uma descrição do poder do rei moralmente falando. Quem é rei moralmente falando? Quais são os requisitos para ser um rei moralmente falando? Então, é assim. O título de rei nem sempre exige o exercício do poder temporal. Por que poder temporal? Porque cada rei é rei por um tempo. Morre, tem o ditado rei morto, rei posto. Morre um rei, entra outro. Então, é por um período de tempo que os reis estão reinando, né? Então, ele fala que o título de rei nem sempre precisa exercer esse poder temporal. Ele é dado por
consenso unânime aos que por seu gênio, se colocam em primeiro lugar em alguma atividade, dominando o seu século e influindo sobre o progresso da humanidade. E completa dizendo que essa realeza nasce do mérito pessoal, é imperecível e é sempre abençoada pelas gerações futuras. Tá. Se a gente fizer uma análise rapidinha, sem detalhar nada, nós vamos ver que é a mais completa descrição do que foi a vida de Jesus aqui na Terra. Ele não exerceu poder temporal, ele não foi rei por um tempo, mas ele se colocou em primeiro lugar, não em uma, mas em incontáveis atividades, dominando o seu século e influindo sobre o progresso da humanidade até hoje. Porque até hoje é Jesus que muda a nossa vida, que influencia a nossa maneira de ser, de pensar, de agir. São as palavras de Jesus, são as atitudes de Jesus quando esteve aqui na Terra. É o legado que Jesus deixou, que influencia a gente mais de 2000 anos depois. E na descrição diz que o título é dado a quem, por seu gênio, se coloca em primeiro lugar de alguma atividade. Gênio é sinônimo de caráter. Quando a gente fala aquela pessoa tem um gênio, que Deus me livre, ele tem um caráter forte. Não é o caráter que a gente chama de gênio? Então, gênio é sinônimo de caráter. E caráter no dicionário quer dizer os traços psicológicos, as qualidades, o modo de ser, sentir e agir de um indivíduo. Como era tudo isso em Jesus? Se a gente fizer um paralelo com essa definição do caráter e Jesus, a gente vai ver que os traços psicológicos dele eram de perfeito equilíbrio. O traço psicológico nosso não é aquele que a gente fica louco num dia, no outro dia a gente está calminho, no outro dia a gente está alegre, no outro dia... Não. O de Jesus era de perfeito equilíbrio. Ele não tinha esses altos e baixos que até hoje nós todos temos. Então, os traços psicológicos de Jesus eram de perfeito equilíbrio. As suas qualidades eram as virtudes mais sublimes. Era um amor incondicional por todos nós. Era um amor sublime. A qualidade maior de Jesus era o amor. O modo de ser, o mais doce. Jesus é muito doce, né? Em suas atitudes, no atendimento de todos. E o modo de sentir e de agir era de puro amor. É isso que nós vemos no caráter de Jesus. Concorda comigo? É isso que nós vemos no caráter de Jesus. E o Evangelho fecha aquela descrição lá do caráter, aliás, da realeza de Jesus, que fala sobre a nossa moral. Fala sobre a moral, né, a realeza por mérito. Ele fala assim, ó, a realeza terrena acaba com a vida, mas a realeza moral continua a imperar sobretudo depois da morte. E eu repito, é tudo isso que nós vemos em Jesus. Ele continua reinando até hoje, 2000 anos depois, gente. Então, isso significa que Jesus, sim, teve uma realeza aqui na Terra também. O reino dele teve a parte do reino dele aqui na Terra também. Ele foi rei aqui na Terra, mas não um rei material.
ladrões não penetram nem roubam. Jesus se refere aos verdadeiros valores da vida. Da vida. Os únicos bens sólidos e duráveis. E como é que a gente adquire? Como é que a gente sabe o que a gente tem que levar? O que é nosso, o que não é? O roteiro está onde, gente? No Evangelho de Jesus. No Evangelho de Jesus é o nosso roteiro. Né? E no capítulo 16, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz uma explicação sobre o que nós podemos considerar como realmente nosso. A nossa verdadeira propriedade. É nosso, nós vamos levar, é nosso, ninguém vai tirar. Que é isso que Jesus está pedindo para a gente fazer. Para a gente juntar o que a gente pode levar. E o que é nosso? O homem não possui como de seu, senão aquilo que pode levar deste mundo. E o que é então que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo que se refere ao uso da alma, a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. Esse é o roteiro que a gente encontra no Evangelho para ter inteligência, desenvolver inteligência, conhecimento e qualidades morais. O caminho é o Evangelho de Jesus. Não tem outro. Não é? E continua. Olha isso que a gente tem que pensar muito. A posição futura depende do que houver adquirido no bem. Não será computado o valor de seus bens, nem dos seus títulos, mas serão contadas as suas virtudes. As suas virtudes. E o item 10, esse foi o item 9, no item 10 ele completa. Os bens, olha que lindo isso, os bens da terra pertencem a Deus. O homem é apenas usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Porque muitas vezes a gente não é muito inteligente em dirigir a nossa passagem por aqui, né? Muitas vezes a gente não é muito inteligente, a gente sai fazendo umas coisas que a gente fala assim, eu fiz isso, misericórdia, mas já fiz, né? Mas a rainha, ela percebeu essa diferença de valores depois que ela estava desencarnada. Aqui ela não tinha ideia disso. Quando ela desencarnou, é que ela foi tendo consciência de tudo isso, desses valores, que ao invés de bens materiais, ela teria que ter tido virtudes. E ela não conhecia esse lado da coisa, né? Então, ela nos faz um alerta, ou então um esclarecimento, que pode nos ajudar. Ela diz assim, ó, para preparar um lugar nesse reino, ou seja, no reino dos céus, são necessários a abnegação, a humildade, a caridade, a benevolência para com todos. Não se perguntas o que foste, que posição ocupastes, mas o bem que fizeste e as lágrimas que enxugastes. Olha o alerta que a rainha nos faz. Os bens que fizeste e as lágrimas que enxugastes. Então vamos lembrar o que cada uma dessas virtudes nos sugere. A abnegação é o desprendimento não só dos bens materiais, mas principalmente de nós mesmos. Desprendermos de nós mesmos, do nosso tempo, da nossa atenção para com as situações que se apresentam para a gente, que são oportunidades para a gente evoluir. E se a gente não tiver atenção,
Quem nunca falou isso? Eu já falei. Tiro por mim. Às vezes eu falo, mas eu não vou pegar isso, não tem tempo. Como assim não tem tempo? Arruma. Tempo a gente administra. Pois é. Isso é a abnegação. A humildade é a virtude que nos mostra o tamanho das nossas limitações. Ninguém pode tudo. A gente sempre tem uma limitação. Alguma coisa que a gente não consegue fazer, alguma coisa que a gente não entende, alguma coisa que a gente não gosta e não faz, a gente tem sempre limitações. Porque se a gente não tivesse limitações, a gente não estava aqui na Terra. Quem não tem limitações de entendimento, de unidade, está lá no mundo angelical. Nós estamos aqui ainda, então nós temos limitações. Lembrando que nós estamos no segundo degrau evolutivo, de baixo para cima. Ainda falta muito para a gente, muita limitação ainda com a gente, né? Também a humildade nos dá o sentimento da nossa fraqueza. Quando a gente tem humildade, a gente admite que a gente é fraco. Muitas coisas a gente não consegue fazer. Não é? E a modéstia nas nossas ações. Não sair bandeirando, fiz isso, fiz aquilo. Não. Vamos ter modéstia nas nossas ações, vamos ser humildes. A humildade é uma virtude. A caridade é o amor que move a busca efetiva do bem para os outros antes do nosso. Se eu tiver uma coisa que vai fazer bem para mim, mas se tiver uma que vai fazer bem para o outro, eu vou lá, tenho que fazer primeiro para o outro, depois eu faço para mim. Isso é caridade. Quando eu abro mão de alguma coisa em benefício do outro. E a benevolência, que é a última virtude que ela fala, né? A benevolência é a boa vontade para com alguém, a disposição habitual, um hábito, ser um hábito essa disposição de ser agradável, gentil e delicado com o próximo. Fazer disso um hábito diário na nossa vida, gente. Ser gentil, delicado com as pessoas, ajudar sem pedir, sem as pessoas pedirem. Às vezes você vê a pessoa passando por um perrengue danado, ninguém faz nada. Como assim? Vamos ajudar, gente. Isso é benevolência. Vamos ajudar antes que ele precise pedir. Isso é benevolência. E assim, essa rainha desiludida com a maneira que ela viveu aqui na Terra, ela nos mostra profundamente o que era e o que ainda é mais importante aos olhos do Pai. As virtudes, que são a riqueza do espírito e os tesouros do coração. As virtudes. E com essa comparação entre a realeza terrena e a realeza de Jesus, nós podemos fazer uma reflexão igual a rainha fez, né? Porque a gente pode pensar mais profundamente em como nós estamos vivendo. Qual é a riqueza que nós estamos acumulando? Qual a riqueza que nós estamos acumulando? A rainha só descobriu isso depois que ela desencarnou, né? Mas nós ainda estamos aqui. Nós ainda temos oportunidade. É uma bênção a gente conhecer a doutrina espírita, gente, que nos consola, nos alerta, que nós ainda temos tempo para rever os nossos valores. Nunca é tarde demais, porque meio milímetro que a gente mudar nessa, na outra a gente não precisa mais mudar. É um avanço, porque tudo é muito lento. Mudar é muito difícil. Mas a gente tem que fazer essa reflexão. O que eu estou dando
dando mais valor? É o que eu vou levar ou é o que eu vou deixar? Então, vamos tentar começar a acumular a verdadeira